Oi, galera do sétimo ano, espero que vocês estejam bem, que a família esteja bem. E antes de começar a aula, eu quero lembrá-los que vocês têm várias coisas para me entregar e agora eu preciso cobrá-los, né? Foi bastante tempo, agora eu preciso dar uma puxadinha, né? O módulo 3, o trabalho sobre mitologia africana, galera. Pode escolher um personagem e escrever sobre esse personagem. Tem muita coisa legal sobre mitologia africana na internet. Então, por favor, estou aguardando seus trabalhos, certo? Também tem o trabalho de CP, que quem ainda não mandou, por favor, porque eu quero fazer uma aula no Zoom com a galera falando das suas obras e mostrando seu trabalho, certo? Bom, hoje falaremos sobre os Incas. Nós falamos sobre os Astecas na última aula. Tem algumas coisas parecidas, outras nem tanto, né? O Império Inca foi o maior império da América pré-colombiana, lembrando que chamamos de pré-colombiano tudo aquilo que aconteceu antes da chegada de Colombo nas Américas, e especialmente o Império Inca antes da chegada dos espanhóis, porque eles foram dominados pelos espanhóis. É um império que funcionou do século XIII até 1533, então ele não foi um império muito longínquo, porém ele foi um império vastíssimo, galera. Ele cobria o Império Inca, o atual Peru, com a capital em Cusco, que ainda tá lá. Cusco é uma cidade bem legal. Também Bolívia, também parte do Equador, Argentina, Colômbia. Tem historiador que diz que até parte da Amazônia brasileira tinha contato com o Império Inca. O império era chamado de Tahuantinsuyo, saiu, eba. E isso significa Império das Quatro Direções, certo? Ou seja, norte, sul, leste, oeste. Era organizado em uma teocracia, ou seja, o imperador ele era considerado uma divindade, ele era chamado de Sapa Inca, e abaixo dele estavam os governadores das quatro províncias, ou seja, norte, sul, leste, oeste, certo? Esses governadores eles eram responsáveis pela cobrança de impostos e também pela militarização, certo? Embora a gente vai chegar aí no momento que eu vou explicar para vocês que diferente dos astecas, o povo inca não era tão bélico, não era tão guerreiro. O povo inca tentava resolver suas tretas e dominar os povos através do diálogo, do papo, da diplomacia. Certo? Bom, o nome do imperador era Sapa Inca. Abaixo dele a gente tinha nobres e sacerdotes. E olhem que legal, essa galera estudava astronomia, matemática, geografia e a história do seu povo. Então eles eram as pessoas que continham mais sabedoria, por isso era uma galera que tinha certos privilégios na sociedade. Abaixo deles vinham os governadores, né? Como eu falei para vocês, um do norte, um do sul, um do leste e um oeste. E os trabalhadores, principalmente formado por trabalhadores do campo, camponeses que cultivavam alimentos, e mineradores, porque essa região é uma região que tem bastante minas de ouro e prata e a galera fazia a exploração desses metais, certo? Bom, como que o Império Inca cresceu tanto? Quando eles chegavam num povo para dominar a galera, eles não chegavam já na guerra no tiro, porrada e bomba, certo? Eles chegavam primeiro no diálogo. Então, qual que é a proposta que os incas faziam para a galera? Ó, você entra pro meu império, né? Eu te abraço no meu império e em troca, quer dizer, você vai dever obediência ao imperador, você vai ter uma proteção dos guerreiros incas, mas em troca você tem que pagar imposto, tributos, né? Então, antes da guerra, tinha essa proposta, e se não tivesse jeito, daí partia pro soco mesmo a galera. Mas a princípio, os incas, eles eram mais diplomáticos do que os astecas, certo? Bom, a ideia, a escrita não tinha, diferente dos maias e dos astecas que tinham escrita, eles não tinham. Eles tinham o quipu, que é
uma madeirinha assim cheia de lãzinha pendurada, que eles davam nozinhos e através daquilo eles passavam mensagens e faziam contas matemáticas. Até hoje não se sabe o que significa cada nozinho desse e nem se sabe o que significa cada cor daquele quipu. No módulo de vocês, eu acho que tem uma figura do quipu. A economia deles era baseada na agricultura, só que eles tinham terrenos, como a maioria das terras ficavam nas cordilheiras, quer dizer, em morros muito altos, eles não tinham como fazer uma agricultura porque o solo não era plano. Então, para resolver esse problema, eles fizeram terraços, que também tem aí no módulo de vocês, a figura desses terraços, que é tipo uma escada assim, que eles escavavam no próprio morro e ali eles iam plantando. Dependendo da quantidade de irrigação que precisasse, a planta era o lugar que ela ficava naquela escadinha. Então, uma ideia muito maravilhosa e que conseguiu alimentar muita gente, certo? Cultivavam milho, batata, feijão, mandioca, entre outras coisas. O Peru, gente, é curioso porque eles têm muitos tipos de milho diferente. Tem milho preto, tem milho roxo, tem milhos de diversas cores. É bem legal e o gosto do milho de um para outro é diferente. Eles não utilizavam moeda, tá? Lembrando que os astecas usavam a semente de cacau, eles não usavam moeda. E a maioria do comércio entre eles se dava por escambo, ou seja, a troca. Domesticavam animais como lhamas e alpacas, que davam para eles desde lã, carne, transporte. Então, os animais eram muito importantes para essa galera, certo? Bom, o sistema mais importante de trabalho e que a gente tem que lembrar, porque depois, quando os espanhóis chegarem, isso vai fazer uma diferença, é a mita. O que era a mita? De 4 em 4 meses, uma família era sorteada para trabalhar para o imperador, ou nas plantações ou nas minas. Por que de 4 em 4 meses uma família diferente era chamada para esse trabalho? Por conta de, principalmente nas minas, o trabalho ele dava problemas respiratórios, então a pessoa não podia ficar mais do que esse tempo trabalhando com a mina. Esse trabalho, galera, não era escravo, tá? A galera ia, trabalhava, recebia comida, recebia abrigo e eles não consideram isso como trabalho escravo. Porque o que era produzido ia para o imperador. O que acontece? Esse imperador, ele tinha grandes armazéns em cima lá dos morros, onde ficava mais perto da neve para conservar melhor os alimentos, com estoque de alimentos. Então, se eles tivessem algum problema como uma grande seca, o alimento era distribuído igualmente para todas as pessoas. Então, por isso, não é considerado um trabalho escravo, embora depois os espanhóis vão pegar isso aí e vão se aproveitar disso para explorar a galera. Religião. Eles cultuavam vários deuses, mas principalmente o sol e a lua, tá? O bem era representado pelas coisas boas, legais, positivas que aconteciam na sociedade, como a fertilidade e a fartura, e o mal era representado pelas secas, a fome ou as doenças. Essa galera acreditava num equilíbrio entre essas duas forças para manter o nosso planetinha vivendo, certo? Eles ofereciam sacrifícios principalmente de animais, mas também em ocasiões específicas de humanos, tá, galera? Eles mumificavam alguns de seus mortos, inclusive em alguns rituais eles carregavam essa múmia pela cidade, então eles mumificavam alguns de seus mortos. Eles acreditavam que as pessoas que seguissem certinho a religião, elas teriam direito a reencarnar. E é bem simples a religião inca. Você não pode mentir, não pode roubar e não pode ser preguiçoso. É só, tá? Então era fácil seguir a religião inca. O fim do Império Inca, então, ele vai passar por uma guerra civil. Acontece uma guerra entre os próprios incas. Tem 2 irmãos que vão lutar pela sucessão do trono, que é o Ascar e o Atahualpa. Eles vão lutar. Quando os espanhóis chegam, essa treta tá fervilhando, então os espanhóis eles vão se aproveitar disso e vão conseguir destruir o Império Inca, certo? O nome do espanhol que chega lá é Francisco Pizarro ou Francisco Pizarro.
Ele se aproveita dessa situação, da fragilidade no momento, né? E com armas de fogo ele consegue dar fim ao Império Inca. Os Incas são interessantíssimos, galera. Se vocês quiserem pesquisar mais, vale a pena. É um povo bem legal, é um povo pertinho de nós aqui e é bem interessante. Um beijo para vocês e até semana que vem.